Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o jogo mais esperado dessa rodada da Premier League, o duelo entre Manchester City e Liverpool. Um jogo que terminou com empate, para muita gente um jogo extremamente frustrante, acho que principalmente pelo segundo tempo, né, que foi um segundo tempo mais travado, com poucas chances de gol. E aí, eu já quero levantar a pergunta para vocês aqui, além do convite para se inscrever. Então se inscreva, deixa a curtida no vídeo, ativa o sininho e deixa aí o comentário. Para você foi decepcionante o jogo? Para você quem foi melhor? Para você qual foi? Aliás, são várias perguntas, né? Quais foram os principais destaques da partida? E se surpreende, principalmente, que um jogo, um duelo entre Guardiola e Klopp seja mais travado do que aberto? E por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque essa é uma tecla que eu tenho batido já há alguns anos até, em relação a esses duelos. Sempre que tem um Guardiola e Klopp, eu falo sobre como essa é uma historinha em desenvolvimento. Que cada jogo entre eles parece um capítulo da mesma história, então é uma sequência de uma série que vai se desenvolvendo ao longo de basicamente uma década, com eles se enfrentando em altíssimo nível. E é interessante como sempre tem aspectos do jogo anterior, dos confrontos anteriores, das formas de você tentar bater de frente, tentar anular, tentar minimizar qualidades, virtudes dos adversários. Então já não me surpreende, pelo menos, que os jogos sejam mais travados. Embora a gente enxergue, sim, sempre uma outra novidade em relação à ocupação do espaço no campo, pode ser com sistema, pode ser com variação, não acho que seja uma novidade um duelo entre Liverpool e Manchester City ser mais travado do que aberto, do que franco, do que virar aquela correria descontrolada que foi em alguns momentos e que fez muito com que o Klopp tivesse vantagem sobre o Guardiola em alguns dos duelos pela intensidade, a velocidade das transições, a forma como o ataque do Liverpool podia não só vencer, mas passar por cima nas transições. Acho que isso condicionou muito a forma do Guardiola encarar esses duelos, passando a fazer isso de uma forma mais pragmática até, sempre pensando em como obter vantagens com a saída de bola, mas ao mesmo tempo em correr menos riscos, mesmo que para isso troque mais passes dentro da própria área. Isso foi muito característico em alguns dos duelos aí nos últimos 2 anos. Enfim, acho que dessa vez nem foi esse o caso, não foi um jogo de troca de passe no terço defensivo do campo por parte do Manchester City, não. O City até teve períodos no segundo tempo, em especial, em que consegue tomar conta da posse de bola e jogar mais no campo de ataque, não deixar que o Liverpool tivesse muita resposta. Mas o jogo teve sim alternâncias aí de superioridade, digamos assim. Acho que o Liverpool começa melhor a partida, o City reage ainda dentro do primeiro tempo, o jogo fica igual, embora o Liverpool fosse mais perigoso. No segundo tempo, o Manchester City num jogo mais travado, tem chances, teve aquela oportunidade de cabeça do Gabriel Jesus, por exemplo, isso sem contar o pênalti ainda no primeiro tempo também desperdiçado pelo De Bruyne. Então o City teve oportunidades para vencer, mas eu também acho que o Liverpool no início do jogo era o time mais perigoso, que passava essa sensação de que tinha um ataque capaz de incomodar, de ferir a defesa do City. Então vamos falar sobre alguns desses aspectos táticos, eu vou ilustrar também o gol do Manchester City, porque acho que é um gol que tem tudo a ver com o desenho tático que a partida apresentava. Qual que foi a grande novidade aí, né? A grande questão era como o Liverpool vai jogar com essa novidade de ter Firmino, Diogo Jota, Salah e Mané juntos. Não era algo impensável. O Firmino já jogou com o Klopp formando um trio de meio-campistas até. O Firmino fez esse papel do meia atrás do 9, desse 10 atrás do 9 no Hoffenheim inúmeras vezes, era a posição dele na maior parte das vezes quando jogava na Alemanha. Então tá longe de ser uma surpresa jogar assim. A questão era qual seria o posicionamento do Liverpool a partir dessa formação, que teria Henderson e Wijnaldum formando a dupla de volantes, o Firmino seria esse 10 atrás do 9, o 9 seria o Salah, para isso o Diogo Jota seria um meia aberto, um ponta com o Mané do outro lado. Como ficaria esse comportamento do quarteto ofensivo do Liverpool? Vai ficar equilibrado? Vai ficar desequilibrado? O time vai funcionar dessa forma? Essas eram as perguntas, porque ali tinha uma novidade. Enquanto do outro lado o City não. O City estava com uma formação bem mais convencional. Gabriel Jesus jogando como 9, Ferran Torres de um lado, Sterling do outro, De Bruyne por dentro, com Gundogan e Rodri formando essa dupla de volantes. Então, de certa forma, o que se imaginava para o jogo era um 4-2-3-1 contra um 4-2-3-1, se o Firmino realmente fosse jogar ali atrás do 9. Quando a bola rola, não é exatamente assim que eles se comportam, embora fosse basicamente isso, mas pensando no momento de saída de bola do Manchester City como parâmetro, ponto de partida para a gente avaliar qual era o funcionamento do Liverpool, era um Liverpool que se comportava com um quarteto ofensivo para iniciar essa marcação. Então tinha Firmino e Salah por dentro, é um comportamento normal de quem ataca, por exemplo, quem joga no 4-2-3-1, quase sempre se defende com duas linhas com 4, e aí esse meio avançado por dentro fica quase que lado a lado com o 9, então vira um 4-4-2 sem a bola. Nesse caso, até pela agressividade inicial do Liverpool, os meias abertos, que eram pontas, que eram atacantes, se
projetavam muito mais próximos da dupla de frente. Então virava ali basicamente um 4-2-4. Só pra, assim, eu tô falando números das formações, mas eu não acho que isso seja o mais importante aqui não. É só mais pra ter uma imagem visual mesmo dessa distribuição. Não acho que o número em si da formação, ainda mais atualmente, de uns tempos para cá, seja o mais importante porque você tem tantos cenários e variações dentro do jogo, do funcionamento com e sem bola, que o número é só um ponto de partida mesmo. Mas partindo desse princípio, então, de que o Liverpool jogava com basicamente uma linha com 4 jogadores iniciando a marcação, a ideia era muito clara. De um lado, o Mané vai atacar o Walker, e no atacar que eu tô querendo dizer é atacar sem a bola, pressionar, incomodar. A saída de bola do City geralmente vai ser curta. Essa saída curta do Ederson vai ter Rúben Dias como zagueiro pela direita, Laporte como zagueiro pela esquerda, aí na lateral esquerda o João Cancelo, na lateral direita o Walker. E o Liverpool tinha exatamente os 4 ali, quase que encaixando nesses 4 do Manchester City. Mais do que encaixar nessa saída, pelos lados sim, né? Diogo Jota em cima do João Cancelo, do outro lado o Mané em cima do Walker. Por dentro, Firmino e Salah marcavam sim os dois zagueiros, mas não necessariamente subindo para pressionar até a área, e sim tentando evitar que essa bola chegasse aos dois volantes, Rodri e Gundogan. Então, eram 4 contra 4, pensando em linha de defesa contra uma linha de ataque. Os dois zagueiros tentando encontrar os dois volantes que eram observados pelos dois volantes do Liverpool. Então Henderson e Wijnaldum estavam de olho ali em Gundogan e Rodri caso essa primeira bola passasse, progredisse, chegasse aos meio-campistas. E onde estava ali como que estava a dinâmica desse jogo que era mais acelerada no primeiro tempo? 2 cenários. Um era o Liverpool vai recuperar a bola, vai forçar um erro, não necessariamente lá na frente, ou vai forçar uma saída mais longa do Manchester City, tentando uma diagonal mais longa para tentar encontrar o espaço vazio do outro lado, tentando girar rápido de um lado para o outro para forçar o Liverpool a fazer isso, né, fazer esse papel de se deslocar de um lado para o outro para corrigir e fechar os espaços no setor da bola. Então, ou o Liverpool vai forçar o City a girar o jogo mais rapidamente, ou o Liverpool vai recuperar a bola. E ao recuperar a bola, ter esses 4 jogadores atacando a defesa era uma ameaça constante. Então o Liverpool não precisava necessariamente tentar construir saindo com calma. A saída do Liverpool podia ser mais direta. E aí essa saída direta poderia ser um lançamento de um Henderson, de um Alexander-Arnold, essa bola que muitas vezes esse toque de primeira vai tentar encontrar os vários jogadores rompendo a linha de defesa do City. Então essa era a sensação de perigo que o Liverpool passava. Porque o Liverpool estava mais próximo da área adversária com e sem a bola. O City tentava sair jogando de forma mais curta, poderia progredir, ou ao se livrar da bola, ao perder a posse de bola, faria com que o Liverpool tentasse definir o ataque mais rapidamente. Então, acho que isso ajuda a explicar um Liverpool com sensação de maior perigo. Ao mesmo tempo, ao colocar esses 4 jogadores lá na frente, o Liverpool estava deixando o seu meio-campo mais exposto. Por quê? Quantas e quantas vezes a gente já não falou sobre o Guardiola usando os laterais por dentro? Só que vamos pensar, olhando para essa estrutura de distribuição das peças. Se os laterais estão por dentro, por exemplo, o Walker está por dentro, ou o João Cancelo tá por dentro, os dois já jogaram como laterais que atacam por dentro, ou que o Walker até muito mais jogando como base da saída de bola para virar um terceiro homem da saída, o João Cancelo se projetando mais por dentro também. Se você tem esses jogadores por dentro, você está facilitando o trabalho do Liverpool em agrupar. Por quê? Porque os meias abertos, que nesse caso são atacantes, vão marcar por dentro e, de certa forma, vão proteger mais a dupla de volantes. Só que se você coloca os laterais bem abertos, e o Liverpool tem esses 4, observando os 4 da saída de bola do City, você está alargando, espaçando a linha. E ao espaçar a linha de marcação, principalmente essa segunda linha, né, a linha dos 4 meio-campistas, se você espaça muito, você vai deixar a dupla de volantes mais sobrecarregada, com uma área maior para cobrir. E mais do que isso, se você tem um De Bruyne que pode voltar para receber essa bola, você pode criar vantagem numérica ali. Então se o City consegue superar essa primeira marcação, que não é simples, porque é uma marcação agressiva, de encaixe forte, de jogadores que fazem um ótimo trabalho sem a bola, como característica também nessa intensidade, mas se o City consegue encaixar essa saída de bola, ele pode passar a ter uma certa vantagem numérica por dentro, e isso pode significar a chance de avançar no campo. Então isso vai fazendo aos poucos com que, principalmente para tentar evitar que essa dupla de volantes fique sobrecarregada, os atacantes de lado do Liverpool passam a não apenas, ou não mais, marcarem lá em cima, quase como uma linha de 4 no ataque, e eles passam a observar mais essa segunda linha com 4, e passam a ficar um pouco mais. Então o que passa a acontecer é alguns momentos de você iniciar essa pressão. Por exemplo, a bola chegava ao Walker, o Mané se projetava para tentar agredir, tentar iniciar essa pressão. Era um lado por onde ficava muito claro que ali tinha uma orientação. A bola chegou ao Walker,
sobe a marcação Mané e a partir dali o Liverpool tenta sufocar a marcação. Só que já com os meias abertos compondo uma segunda linha para tentar proteger os dois meio-campistas. E aí a gente entra num momento que é interessante, que é o gol. O gol do... Até para pegar o ponto de partida pro gol de empate, eu tô falando do gol do Manchester City, porque o primeiro gol sai de um pênalti. Para mim os dois pênaltis foram bem marcados. Agora, o Liverpool sai na frente a partir do pênalti. Depois, o Manchester City chega ao empate, e a gente vai falar sobre esse lance exatamente agora. Mas diante dessa marcação, agora que o Liverpool já protege um pouco mais a segunda linha fechando com 4, o que começa a acontecer é, o Rodri passa a voltar para receber entre os zagueiros e passa a ter uma vantagem ali, 3 contra 2, o que vai empurrar um pouco as linhas do Liverpool para trás, porque o City consegue encontrar uma certa vantagem numérica ali, com 3 contra 2 iniciando essa marcação. E aí entra um aspecto interessante, eu falei sobre como o Mané tinha esse papel de subir para marcar o Walker. O lance do gol nasce de uma jogada em que ele tenta subir para pressionar o Rúben Dias, o zagueiro pelo lado direito ali, no momento em que o City se coloca basicamente como uma saída com 3, com o Rodri entre os zagueiros, ou próximo dos zagueiros, o Gundogan como uma opção de passe um pouquinho à frente. Vamos ver alguns trechos desse gol, da construção desse lance do gol, porque é um efeito dominó legal. Então, tá aí, a saída de bola começa com os dois zagueiros estão posicionados, né? O Laporte à esquerda, o Rúben Dias aqui à direita. O Salah é quem estava mais próximo dessa marcação pelo lado, o Rodri está entre os dois zagueiros aqui do Manchester City, embora um pouquinho mais avançado, o Gundogan já está mais à frente. E aí o que acontece é, a bola está vindo de um lado para o outro. Repara na orientação aqui, corporal, na verdade, do Mané, né? No movimento que ele faz de quem está arrancando para atacar o Rúben Dias. Ao fazer isso, e nessa imagem dá pra ver, embora não estejam as linhas tão montadas, até porque com o jogo rolando não fica tão montado assim, mas dá pra ver que você tem, lá do outro lado, o Diogo Jota como esse meia aberto, Henderson e Wijnaldum como os dois meio-campistas, e o Mané pelo lado esquerdo se projetando, saindo dessa linha de 4, né, o Firmino tá um pouquinho à frente aqui, saindo dessa linha com 4 para tentar incomodar a marcação e incomodar a saída de bola do Rúben Dias. Só que, obviamente, a bola vai chegar antes do marcador. Isso vai permitir que o Rúben Dias consiga dar sequência ao lance. E ao dar sequência ao lance, essa bola vai voltar ao Rodri, que está ali em cima. E, como a gente está observando, o Mané não vai estar posicionado do lado esquerdo, o que significa, num segundo momento, indo para a segunda etapa, nessa imagem fica mais clara, até porque é uma imagem mais aberta. O que acontece ali? O Rodri consegue ter tempo para girar o jogo e encontrar o Walker, que está aberto pedindo bola num espaço enorme, porque o Mané saiu dessa linha com 4 para pressionar o zagueiro e não conseguiu com sucesso impedir a troca de passes, a circulação de bola. Então essa inversão vai gerar esse efeito dominó, porque o Rodri conseguiu se desvencilhar da marcação, conseguiu lançar para um lado que está exposto, porque o meia da segunda linha já não está mais lá porque subiu para pressionar. Então a bola, ao chegar ao Walker, faz com que o Wijnaldum tenha que sair da linha dos dois volantes ali para fazer essa cobertura. Ao fazer isso, olha o espaço para o De Bruyne por dentro. É um raro momento em que o De Bruyne consegue ter espaço entre os volantes, porque o espaço entre Wijnaldum e Henderson nessa altura da jogada é enorme. Então o De Bruyne, como esse jogador que ataca o espaço entre as linhas, que tenta receber ali para desequilibrar, recebe exatamente a bola nessa faixa do campo. Por quê? O Liverpool está correndo para tentar ocupar os espaços que ficaram vazios por conta de uma tentativa de pressão que não foi bem sucedida. A bola chega ao De Bruyne, que consegue acionar o Gabriel Jesus para fazer a finalização. Você pode até discutir aí se foi intencional ou não a matada de bola colocando na frente, enfim. Acho que ele dá um pouco de sorte, mas evidentemente tem qualidade também para conseguir o giro e a finalização para um belo gol construído do Manchester City. E construído a partir disso, né? Girar o jogo de um lado para o outro, quebrando essa marcação e aproveitando um momento em que a defesa do Liverpool ficou exposta por conta de uma tentativa de pressão que não foi bem sucedida, numa tentativa de arrancada mesmo do Mané para incomodar um dos zagueiros. E aí a gente entra nesse aspecto da coordenação como algo importante, né? O Gabriel Jesus era, inclusive, antes, no início do jogo, uma das tentativas de válvula de escape, quando o jogo estava encaixado na marcação e o City não conseguia muito chegar à frente, até porque os meias abertos, os pontas do City tiveram partida bem discreta. Sterling e Ferran Torres pouco contribuíram. Então, se o Liverpool tinha essa velocidade, essa aceleração para incomodar quando recuperava a bola e tentava ser mais vertical, o City não teve. Então, dependia muito disso, de tentar gerar vantagens a partir de uma superioridade numérica com movimentação do De Bruyne, a partir de uma tentativa de pivô do Gabriel Jesus, que faz bem isso, recebeu uma bola que pode vir dos zagueiros e dar
o toque de primeira, muitas vezes para quem tá vindo de trás, mas isso já fez com que o time avançasse no território, não foi tão frequente nesse jogo. O City teve uma certa dificuldade para chegar até ali. Um jogador que acaba se destacando muito nisso, nessa questão de gerar vantagens, é o João Cancelo, né? Que acaba sendo um jogador que conseguiu se virar bem na marcação pelo setor dele, o que não era uma tarefa fácil diante desse ataque do Liverpool, primeiro com Diogo Jota, em vários momentos contra o Salah, depois é o Shaqiri quem entra, e também avançar, progredir, do João Cancelo, inclusive, o cruzamento para a chance que o Gabriel Jesus teve de fazer o segundo gol já no segundo tempo, talvez a principal chance de um segundo tempo mais travado, de um segundo tempo em que o City consegue ter vantagem para sair jogando, mas não consegue criar tantas chances, ao mesmo tempo consegue evitar que o Liverpool gere perigos ou crie tantas situações. Então foi o segundo tempo de maior controle do Manchester City, embora não tenha conseguido chegar à vitória. Foi um segundo tempo, sim, em termos de velocidade, dinâmica, chances, decepcionante. Mas acho que é mais um capítulo dentro dessa rivalidade, desses confrontos entre Guardiola e Klopp, com muitos aspectos táticos, jogos que muitas vezes são até muito pragmáticos, né, e que dessa vez a novidade foi a escalação do Liverpool, como se dava o encaixe. No início de jogo, a agressividade deu ao Liverpool uma vantagem, aos poucos o City conseguiu equilibrar um pouco as coisas, conseguiu explorar um erro para chegar ao gol de empate, teve a chance de virar, não aproveitou, e 1-1 acaba não sendo muito bom para nenhum dos dois lados. Enfim, conta aí com os comentários de vocês, quero saber o que vocês pensaram sobre essa partida. Um abraço e até a próxima.